Olá, pessoal. Eu acho que agora a gente conseguiu entrar. Se alguém tiver por aí vendo, dá um ok. Se vocês estão conseguindo ver mesmo e tal, conseguindo ouvir, porque é a primeira vez que a gente está fazendo a transmissão ao vivo aqui pelo Face, né? Então, como dá para perceber, a gente não consegue assim fazer com tanta facilidade, né? A primeira vez é sempre mais complicado. Eu vou entrar também no Insta, que assim vocês podem ver tanto pelo Face quanto pelo Instagram, tá? Então, me deem um segundo só. Paulo Roberto, que bom, Paulo, me dá um alô se está ok, se vocês estão conseguindo ouvir bem, para a gente poder entender aí se nós estamos atendendo às expectativas de vocês, tá bom? Bom, pessoal, ok, então tá. Então vamos começar aqui a conversar com vocês, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Assim, dessa forma diferente, né? Mas que eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar coisas diferenciadas para estar aí com vocês, né? Para trazer coisas novas e discussões novas, né? Nós vamos falar hoje sobre bem-estar, né? E vamos falar sobre saúde. Então, por isso que eu deixei os meninos estarem aqui, porque a Cláudia, que é uma pessoa que vai estar aqui com a gente, vocês vão ver, ela fala muito da importância dos pets, né? Para a saúde. E é interessante como às vezes a gente despreza algumas coisas que os nossos antepassados faziam de uma forma tão legal, né? E parece que a gente deixa para lá. Então, hoje nós vamos ver tudo isso junto aqui. Então, nós estamos, assim, sempre eles aprontam algumas, então vocês vão ver que é divertido, no mínimo, né? Bom, e aí quando um vem, vem todos. Então, são 7, para vocês verem que vai ser bem divertida a história. Bom, então sejam bem-vindos aí o pessoal do Instagram também, a nossa escola de líderes da Fátima Mota Treinamentos, né? E, gente, é importante sempre dizer que o nosso propósito é empoderar as pessoas na sabedoria de ser, né? Hoje em dia a gente fica muito no ter, né, Cláudia? A gente tem isso, tem aquilo, tudo isso aqui, mas o que é efetivamente essa coisa de ser, né? Nós entendemos da Faixa Maior Treinamentos, na nossa escola de líderes, que quanto mais tivermos consciência de quem nós somos e por que agimos da forma que agimos, mais saberemos utilizar nossa força pessoal, nosso tempo e mais qualificamos cada minuto da nossa existência. Eu acho que esse é um ponto importante, né? E assim, é a tal história, para que a gente tem que viver se a nossa vida não for qualificada, se não tiver um propósito, se não tiver um porquê, fica muito vazio, né? E desse vazio vem as doenças. Bom, então, exatamente por isso e para isso, em função desse propósito que é empoderar as pessoas na sabedoria do ser, é que eu estudei e eu estudo até hoje. Quem me conhece sabe que eu continuo estudando e pretendo continuar, né, pro resto da minha vida. E cada vez mais a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, mais a gente tem vontade de estudar. E claro, né, às vezes a gente fala assim, mas vocês que estudam tanto não tem problemas, né? Não é bem assim, né? Assim como Quiron, na mitologia, na medida em que eu trato e tento curar as minhas feridas, eu ajudo a curar a ferida dos outros. Então, é exatamente por isso que a gente estuda tanto, por isso que a gente vai atrás de tantas coisas, no sentido de empoderar as pessoas nessa sabedoria do ser. E por isso é que eu trouxe a Cláudia, porque a gente estava almoçando, né? A Cláudia foi minha aluna na ESPM, além de minha aluna, foi minha cliente, e agora é uma grande amiga, né? E é um grande prazer a Cláudia estar aqui.
E nós estávamos almoçando e exatamente a gente estava falando dessa questão da importância de estudar e a importância de ir a fundo. E a Cláudia é uma dessas pessoas que sempre está estudando, a Cláudia é uma dessas pessoas que está sempre se desenvolvendo, e principalmente na área do bem-estar. Agora ela tem trabalhado muito nessa área do bem-estar. E aí na conversa, né, eu falei, Cláudia, eu vou fazer uma conversa com o pessoal pelo Face, e seria muito bom que você estivesse, porque aí a gente poderia utilizar a união entre o Enneagrama, que é fundamental. Vocês sabem que eu trabalho muito com o Enneagrama, é um dos estudos que eu venho fazendo há muitos e muitos anos, e para mim transformou muito a vida, e a questão dos óleos essenciais, e fazer a união, então, dos tipos do Enneagrama com óleos essenciais, e como cada tipo cuida da sua saúde, porque a gente sabe que todo mundo cuida da saúde, todo mundo quer cuidar da saúde. No entanto, entre a gente querer cuidar da saúde e de verdade cuidar da saúde, tem uma diferença muito grande em função da nossa personalidade, né? Porque nós temos personalidades diferentes e a forma como eu entendo saúde pode ser que seja diferente da forma como que o outro entende saúde. Então, por conta disso, é que a Cláudia está aqui. Opa! Cláudia, falei para o pessoal um pouquinho. Oi, Fátima, é uma honra estar aqui na Escola de Líderes. A utilização dos óleos essenciais orientados para o Enneagrama, ele é pouco explorado. Né, Cláudia? Tanto aqui no Brasil, quanto fora do país, né? Foi uma excelente iniciativa tua, né, de colocar esse tema de autoconhecimento com o autocuidado, que vem dos óleos essenciais, né? E combinando essas duas ferramentas, como você disse, né? Podendo invadir o humor, o comportamento e o bem-estar físico. Obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. E assim, ó, pessoal, para que vocês possam inclusive participar e perguntar, caso vocês queiram, né? Eu não sei se dá para fazer perguntas, mas eu acho que sim. Mas se também não der, depois vocês podem entrar em contato com a gente, né? E tenho certeza que vai ser bem interessante toda essa nossa possibilidade aí de conversar sobre esse tema tão importante para as nossas vidas. Bom, para enquadrar o tema, eu quero dizer que quando nós falamos em saúde, nesse momento, nós estamos nos referindo à saúde física, à saúde mental e emocional. E é uma coisa maluca, né? Porque vocês sabem que eu atendo muitos líderes, né? O trabalho da Faixa Mó Treinamentos na Escola de Líderes é lidar com líderes. E nesses líderes, muitas vezes, tem problemas de saúde, tanto física quanto mental e emocional, e nem se dão conta, porque assim, é o trabalho, é o resultado pelo resultado, e no final das contas, eles nem percebem o quanto que aspectos da saúde, aspectos mentais e aspectos emocionais interferem imensamente na vida familiar, na vida social e inclusive na vida afetiva, né? Então, e a gente sabe que não adianta nada nós queremos ter resultado no trabalho se todo o resto da nossa vida não está alinhada, não está integrada e se existem partes fragmentadas. Então, por isso que é tão importante essa questão. Você não acha, Cláudia? Concordo. Acho que por muito tempo se estudou como melhorar os sintomas da baixa qualidade de vida, da falta de saúde, né? Foi uma ação muito corretiva até então, né? Os orientais sempre pensaram muito na prevenção, que agora eu tenho visto muitos ocidentais também pensando. Mas para você ter uma ideia, de 1945 até a data de hoje, nós aumentamos a expectativa de vida em 34 anos. Nossa, que loucura, hein? Agora, imagina, 34, ou seja, a gente tem ganho 3 meses por ano, né, de vida. Ou seja, quem não quer estar mais velho, né, com autonomia física, autonomia emocional, né, com um equilíbrio. Então, essas pessoas... Porque atualmente nós temos visto muito estresse, pessoas estafadas, insônia. Consequentemente, isso leva a diabetes, pressão alta, má digestão, enfim, né? Isso são atividades, são sintomas que ao longo dos anos geram doenças físicas, né? O Brasil,
né? A gente estava falando aqui que o Brasil tem a maior taxa de pessoas com ansiedade, né? Nossa. E é o quinto maior, pela OMS, é o quinto maior de população em depressão. E num país que a gente tem uma natureza, praias, campo, sol lindo, maravilhoso, a população que falam feliz, né? E, no entanto, nós somos o quinto em número de depressão, né? Então, assim, vivenciando essa situação, eu fui me aprofundar em estratégias que fossem positivas e naturais. Que legal. E foi aí que eu encontrei, né, como uma ferramenta, uma estratégia muito boa, que é a aromaterapia. Existem várias estratégias e cada um tem que entender o que é melhor para si. Pode ser uma yoga, pode ser mindfulness, pode ser andar na praia, enfim, ter um pet, que a gente falou agora, está mais do que comprovado, benefício emocional, né, e físico também, porque a gente tem que passear com quem tem cachorro, enfim, cachorro e gato, e qualquer pet, esse convívio, o bem-estar. Mas eu queria falar mais dos óleos essenciais, né? E se você me autorizar, né, começar agora um pouquinho da onde surgiu, fazer uma leve introdução do que é a aromaterapia, né? Que a Cláudia me contou e eu não fazia ideia de algumas coisas que são tão importantes que às vezes a gente não sabe, né? Então vamos lá, Cláudia, conta pra gente. Eu vou resumir porque a história é bem ampla, né? Começou em 40 mil anos antes de Cristo. Então, se eu ficar aqui, eu vou ocupar todo o tempo. É melhor não. Mas, enfim, então eu vou dividir em 3 fases, que é uma fase da pré-história, né? É onde constataram, né, que o ser humano olhava o animal na natureza, e quando o animal passava mal, seja com problema digestivo, seja um corte, ele buscava na natureza uma planta que ou para se esfregar ou para comer, né? E olhando isso, quando o ser humano também se sentia nessa situação, ia atrás da mesma planta. E a evolução desses 40 mil anos para cá, se encontrou várias plantas, né? Nós encontramos várias plantas e seus benefícios físicos e mentais, né? Então, na fase 2, que é uma fase mais da antiguidade, nós temos várias histórias e algumas bem interessantes. Mas se a gente falar da China, Índia, eles até hoje, né, desde então, eles usam muito os óleos essenciais. A medicina ayurvédica é uma que usa muito, né? Enfim, tem vários tratados na China e na Índia com a escrita, né, mostrando os benefícios das plantas no nosso dia a dia, né? Só, por exemplo, no nascimento, isso não nascimento de Jesus, Maria recebeu 3 presentes dos Reis Magos, que aconteceu agora, dia 6, dia 6, né, pessoal? O olíbano, porque ele é um tônico uterino muito potente, a mirra, que é um cicatrizante, né? E o ouro, que era a riqueza, né? Então, olha, para a gente falar a história dos óleos essenciais e o benefício novamente na saúde. E vou colocar mais, é que se eu, né, se eu passar aqui, mas vamos lá. Se a gente, na peste bubônica, os que eram considerados os médicos e quem tratava as pessoas, andava com um colar de olíbano, né, com pedaços de olíbano, que era uma forma de espantar, porque o óleo essencial, ele é tanto bactericida, antifúngico, enfim, eram pessoas que tratavam com a doença e não pegavam, né? Foi aí que foram descobrindo e se estudando. E chegou na fase agora da aromaterapia moderna, onde hoje, se você clicar na PubMed, que é uma biblioteca de medicina, você vai encontrar mais de 18 mil artigos com os óleos essenciais. Então, está mais do que comprovado o benefício físico, né? Mental e o equilíbrio, né? Então, e é muito interessante, né, pessoal, porque tem pessoas que olham para toda essa informação, escutam essa informação e vão atrás e se preocupam, etc. E tem outras que não, né? Então, por que isso acontece? O interessante é que, de acordo com o tipo de personalidade, temos formas de lidar com a nossa saúde. Tá? E veja, através de observações diretas, eu realmente trabalho muito com o Enneagrama, assim como a Cláudia tem trabalhado bastante com aromaterapia, né? Com esses óleos essenciais, eu entendo que o Enneagrama pode nos ajudar muito a entender todas essas questões.
Para quem nunca ouviu falar em Enneagrama, eu sugiro que se inscreva e assista aos vídeos no nosso canal do YouTube, porque tem assim muita coisa, muita informação que é bem legal para cada um de vocês. Agora, e outra coisa antes que eu esqueça, dia 17, 18 de janeiro, nós vamos ter um curso introdutório de Enneagrama. Então, por favor, é muito legal, participem, vale muito a pena vocês fazerem esse programa. Ajuda muito a gente entender claramente tudo isso que nós vamos falar das diferenças de personalidade. Mas... Posso te corrigir? Desculpa, é 16 e 17. Ai, 17. Ai, obrigada, senão vamos entrar. Pois é, não, eu para data são 16 e 17, obrigada. É uma sexta o dia inteiro e sábado o dia inteiro, obrigada. Então, olha só, mas para quem nunca ouviu falar, eu vou falar só rapidamente que o Enneagrama é um mapa que possibilita entender os diversos tipos de personalidade e a forma como cada pessoa enxerga o mundo, bem como suas motivações, paixões e vícios emocionais. Por exemplo, eu sou o tipo 3 do Enneagrama. A Cláudia é o tipo 7 do Enneagrama. Então, nós temos visões absolutamente diferenciadas, complementares, mas diferenciadas. Eu me movimento e me motivo por algumas coisas que a Cláudia não se movimenta e não se motiva. Eu cuido da minha saúde de um jeito que a Cláudia cuida de outro jeito. E assim né, pessoal? E é legal a gente entender, tanto para que a gente possa melhorar aquilo que nós precisamos melhorar em nós, assim como para entender que o outro é o outro e aceitar o que nós falamos tanto hoje de diversidade, né? Mas, especificamente hoje, nós vamos falar dos tipos do Enneagrama instintivos, que são os tipos 8, 9 e 1. Nós não vamos falar dos 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque não vai dar tempo, né? Então, nós vamos nos concentrar nos tipos 8, 9 e 1. E caso você queira se aprofundar, de novo, dias 16 e 17 de janeiro, nós vamos estar aí aprofundando para vocês isso. Bom, os tipos instintivos, o que é tipo instintivo, né? São aquelas pessoas que reagem mais instintivamente, ou seja, por impulso, sem parar para pensar. É como as coisas aparecem, elas vêm e simplesmente as pessoas respondem sem deixar passar pelo mental. Elas simplesmente, né, são instintivas. E vamos começar a falar do tipo 8, que é o primeiro tipo instintivo. Existem algumas pessoas que estão assistindo que eu sei que são tipo 8, tá? Então, é importante que vocês prestem atenção. Outras talvez estejam pensando em pessoas que sabem que é tipo 8. Mas como é que é o tipo 8? O tipo 8, ele é conhecido como patrão, como chefe. É uma pessoa que enxerga o mundo como tudo ou nada, é 8 ou 80. Ele sempre está na frente da batalha e tem uma imensa dificuldade em lidar com suas vulnerabilidades, né? O tipo 8 fica, assim, dificilmente ele fala, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de estômago, porque ele nunca tem dor. Agora, é interessante porque vários executivos que eu conheço do tipo 8 tendem a cometer excessos. Então, assim, falando aí de saúde, né? Às vezes esses excessos podem ser prejudiciais à saúde. Por exemplo, eles podem cometer o excesso de muito exercício físico. Então, o exercício físico é bom para a saúde? Com certeza é bom para a saúde. No entanto, se você for um tipo 8, talvez você faça tanto exercício físico que você se machuca, né? Eu conheço uma executiva que ela já se machucou tornozelo, tendão, etc., porque ela fica na esteira não meia hora nem 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30, 3, e todos os dias. E chega uma hora que arrebenta. Você conhece alguém que é assim, Cláudia? Eu tô quieta, mas já passaram várias pessoas na minha cabeça. Ela tá brincando porque o marido dela é tipo 8, ela não queria que eu falasse, mas bom, mas é isso aí. Agora, também tem outras coisas, porque na alimentação, o tipo 8, às vezes ele vai para o excesso de alimentação. Então, ou come muito, ou então bebe muito, porque tem o vício da luxúria, né? E, por outro lado, no sono, às vezes eles perdem o sono pensando nas estratégias que devem dar conta para não perder a batalha. Então, eles tendem a trabalhar muito e, às vezes, eles não se dão conta do excesso do trabalho e, às vezes, o corpo adoece e ele nem percebe.
E é interessante, Cláudio, uma coisa do tipo 8, porque às vezes, como ele não gosta de mostrar as vulnerabilidades, ele não vai nem ao médico. E quando ele vai ao médico... Já está no extremo. Já está no extremo. Já está doente. Já está, né? E assim, mesmo assim, quando ele vai, ele fala assim, não, eu já sabia, isso não é nada, né? Deixa eu falar. Então, tem uma característica... né, que pegue executivos, CEOs, porque na tua descrição, para mim é claro que geralmente, provavelmente 90% dos executivos, eles estão com essa característica. Tem, inclusive assim, né, eu andei pesquisando e descobri, por exemplo, que na própria International Stress Management Association, que é a ISMA-BR, estima que 32% dos trabalhadores brasileiros sofram com esse tipo de estresse do burnout, né, que é um tipo de estresse típico do tipo 8. Agora, se 32% dos brasileiros sofrem, eu diria que 90% desses 32% devem ser em altos escalões, né, exatamente por conta disso. Mas mais interessante é entender que em um ranking de 8 países elaborado pelo ISMA, nós estamos à frente da China e dos Estados Unidos e perdemos apenas para o Japão, onde 70% da população apresenta os sintomas do burnout, imagina. Então, assim, realmente é muito grande, que é quando a pessoa realmente está no extremo da depressão, mas é uma depressão que vai explodindo para tudo quanto é lado, né? Pessoal, não vamos entrar aqui em termos médicos, e nem não é o caso, mas é muito mais assim, para que a gente fique um pouco mais alerta a isso tudo, né? Outra tendência do tipo 8 é ter dor nas costas, porque ele carrega o mundo nas costas. Às vezes ele tem pressão alta, né, porque se pressiona facilmente com as coisas, né? E veja, o mais importante, o que o tipo 8 tem que fazer? O tipo 8, ele tem que fazer tudo aquilo que tire dessa visão de 8 a 80. Então, ele tem que flexibilizar ao máximo. E aí, pensando muito mais em prevenção do que correção, o que é importante? Que ele sempre conheça pessoas novas, que ele converse com pessoas que sejam mais flexíveis, que ele passeie sem ter nenhuma obrigação, que ele largue a mão do controle, né? E fale para as pessoas das suas dores, das suas aflições. Então, é muito bom para o tipo 8 ter coach, ter terapia, né? Ele precisa ir ao médico e seguir as orientações, né? E talvez seja uma boa saída para o tipo 8, tudo isso para ele prevenir todas essas questões de saúde que ele pode ter. Mas, além disso, eu acho que a Cláudia tem alguma coisa para ajudar a gente. O que me chamou a atenção quando você falou de todas as possibilidades pelo excesso, né? A característica desse tipo, me chamou muita atenção o burnout, né? Novamente, a situação do Brasil, a posição, que é o esgotamento profissional, né, que é uma disfunção emocional pela exaustão extrema e que nós temos visto com muita frequência, né, nos executivos, enfim. Então, aqui eu entendo que eu teria que sugerir, minha opinião, primeiro, olhar o burnout. Acho que é um sintoma, acho que o primeiro sintoma que a gente sente, que nos perturba e que está extremo, acho que é o primeiro que a gente tem que tentar equilibrar. A gente estava brincando, a Fátima até me olhou meio torto, quando falou assim, tem que tomar cuidado também não equilibrar e virar um chuchu, né? Não tem... Ficar tão equilibrado que você não tem, né, nem sabor de nada. Porque vai ter chuchu, mas tudo bem, né? Mas, enfim, é natural também. Mas o burnout... a forma que você teria que trabalhar, por exemplo, nos óleos essenciais, eu sugeriria o Immortelle, que é chamado de Sempre Viva, que é um óleo interessante, né? Um óleo essencial que dá na região mediterrânea, e o hortelã-pimenta. E eu vou explicar por quê. O Immortelle, ele tem uma função muito depurativa. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu acho que eu atropelei aqui. O que é um óleo essencial? Né? O óleo essencial, ele é produzido pelas plantas com duas funções, ou de defesa ou de atração, ou comunicação, né? E para nós é uma forma de equilíbrio entre corpo e mente. Por que de defesa? Porque alguns insetos e alguns animais não se aproximam daquela planta porque ela exala, né, um aroma que aquilo incomoda, então é uma forma de proteção. Ou algumas plantas que exalam de tal maneira que elas chamam insetos para poder proliferar, né? Então,
ele é chamado de alma, né? É um composto, um componente da planta, que ela tem a alma da planta, né? Legal. Então, no caso da Immortelle, ela dá na região do Mediterrâneo, e é uma característica muito engraçada, porque ela dá numa região árida, seca, extrema, né? A terra não propícia, a temperatura não propícia, e ela sobrevive. Por isso que o nome Sempre Viva, Immortelle. Uma das características que ela tem um componente químico que ela dá esse efeito depurativo, que ele ameniza a fadiga. É muito usado, tem vários estudos comprovando a utilização do Immortelle para burnout. Olha que legal. Fadiga. E aí, Cláudia, o que eu estou entendendo é que é para passar ou deixar próximo para que a pessoa sinta o aroma, é isso? Na verdade, assim, existem várias maneiras de aplicação do óleo essencial. Primeiro, é saber selecionar o óleo, né? Porque se você é um óleo de uma origem que a gente não sabe, muitas vezes tem de tudo menos o óleo essencial daquela planta, né? Mas na aplicação, pode ser tópico, né? Pode ser você como aromatizando, né, o ambiente, ou colocando um aromatizador pessoal, e alguns países na ingestão. Tá? Uhum. No Brasil está começando, os médicos médicos dentistas que podem receitar, porque realmente é um composto químico, né, que tem mais de 30 componentes para ingerir. Para ingestão. Não, para passar não. O que no tópico é que tem pessoas que são sensíveis. Então, o que a gente pede é, antes de passar, faz um teste em regiões, por exemplo, aqui no meio do braço, que são regiões que, se você tiver uma alergia, vai aparecer na hora. Legal. Não é muito comum, mas isso pode acontecer. Então, eu sugiro que isso... Por isso que aqui, né, eu sugiro usar um aromatizador. Eu trouxe, por exemplo, pode ser um aromatizador, só para você entender, que é fácil, tá? Né? Ele tem o da tomada, sim. Você pinga aqui no máximo 15 gotas, põe perto da onde você está, numa região de baixo para cima, numa tomada de baixo para cima, aonde a fumaça, legal, né, que vem, legal, ela vem para fácil aromatização. Então, eu sugiro aqui a gente começar aromatizando, ou tem alguns próprios. E quem não quer, fácil, põe num algodãozinho 2 gotinhas e nada. É uma coisa interessante, né, pessoal? Porque às vezes eu vejo até em reuniões as pessoas meio que perdendo o controle, né? E não se posicionando da maneira mais adequada. E, de repente, eu também vejo em algumas empresas mais abertas para isso, né? Por exemplo, a Natura, a gente sabe disso, né? Que tem sempre um aroma muito forte, sim, né? Sim. E que outras empresas têm isso e que a gente percebe que traz um bem-estar. Agora, eu posso fazer isso de uma maneira aleatória ou eu posso fazer isso de uma maneira consciente. Uhum. Então, esse que é o ponto que talvez a gente possa verificar. O que, né, novamente, cada planta, ela tem, como eu falei, uma função, né? Então, antes a gente entender o direcionamento, né? Que ela pode acalmar, ela pode dar energia, senão você vai colocar muita calma para quem já está calmo. Ou no tipo 8, que você falou, muita energia para quem já está, né? Para quem está com estresse. Enfim, isso aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Bom, então o tipo 8 nós já falamos, né? Agora vamos falar sobre o tipo 9. O tipo 9 do Enneagrama, ele é conhecido como mediador. E ele tende sempre a colocar os outros em primeiro lugar, né? Ele sempre acha que o outro é mais importante. Então, ele tende a perder o foco do que é importante para ele, né? E ele vai ajudar de uma forma instintiva a todos. Né? Não sei se vocês estão vendo aqui, esse daqui é o pompom que está indo e voltando, e eu estou realmente, para quem não ouviu, eu quero deixar mais claro que hoje eles estão aqui com a gente, exatamente para mostrar que também os pets, eles ajudam muito na nossa qualidade de vida. Hoje tem muitas empresas que permitem os pets estarem presentes, exatamente porque eles fazem muito bem.
para a gente. Hospitais que permitem, inclusive, a entrada de pets. Então, é fundamental que a gente comece a enxergar de uma forma diferenciada o que é essa questão da qualidade de vida. Nós ficamos muito tempo muito distantes da natureza, né? Parece que a gente deixa a natureza como se fosse algo que tem que ficar do lado de fora, quando na realidade a gente tem que colocar do lado de dentro, né? Então, cada vez mais trazer flores para dentro de casa, plantas para dentro de casa, né? Poder estar na natureza e ser junto com a natureza. E os pets, com certeza, aí são fundamentais. E nós aqui da FM trabalhamos muito com os pets, inclusive dos próprios coaches, e nós sabemos o quanto que eles ajudam. Não é, agora não vamos falar sobre isso, mas depois eu conto para vocês e algumas pessoas que já leram. Um bom tema. Um bom tema. Mas algumas pessoas que já leram o Ter e Ser na Vida Corporativa já viram, inclusive, que eu escrevi sobre isso, né? Já tive vários casos de executivos que mudaram muito em função até da presença deles. Bom, mas vamos lá, voltando a falar do tipo 9, né? Então, o tipo 9, que é aquela pessoa mediadora, harmonizadora, etc., ele coloca sempre nos outros tudo aquilo que ele acha que tem que acontecer, ou seja, ele dá muito mais do que ele recebe, ele não se preocupa tanto com ele. Então, em relação à saúde, ele é capaz de cuidar dos outros e de todos os outros, menos dele, porque ele acha que os outros vão precisar mais. O problema em relação a isso é que as pessoas do tipo 9 tendem a minimizar os seus problemas de saúde, ou seja, eles tendem a não levar muito a sério, né, os exames médicos, os controles médicos, eles deixam para lá. Então, assim, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que passar no médico, todo mundo tem que ter o controle, mas eles não, porque afinal de contas o outro precisa mais do que eles. Eles gostam de dormir muito, né? Tipo 9, assim, se puder, ele gosta de dormir, ele tem uma energia menos ativa, mas então ele pode entrar numa depressão e nem se dar conta que ele está depressivo. Porque ele vai, eu lidei com um executivo tipo 9, que uma vez ele chegou para mim e falou assim, Fátima, eu não sei porque eu estou ficando cada vez mais quieto, mas eu sempre fui quieto. Eu falei, cada vez mais quieto, mas eu também estou com dificuldade de levantar, eu estou chorando, né? Mas assim, ele começou a me falar uma série de coisas e para ele quase que eram normais, porque como ele já tinha uma energia menos ativa, ele não se dava conta, né? Então, é alguém que precisa ficar muito atento com qualquer sintoma e tratá-lo, sem entrar num processo de negação. Ele precisa colocar consciência na alimentação, porque às vezes também o tipo 9 gosta de comer demais, ou então ele come de uma forma instintiva, e não necessariamente aquilo que lhe faz bem. Então, veja, em termos de sono, às vezes dorme muito e começa a entrar numa baixa energia. Em termos de alimentação, acaba não se preocupando com o alimento que efetivamente é saudável e vai comendo por instinto. E em termos de movimento, se ele puder, ele prefere ficar mais parado. Ele não é uma pessoa que gosta tanto de movimento, né? Então, Cláudia, o que você sugere para o tipo 9? Olha, o que me chama a atenção pela descrição é a apatia, né? Essa energia mais baixa. Existem vários estudos falando do hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta é bastante interessante porque até na hora de exercício físico, muitos treinadores têm usado o hortelã-pimenta, o óleo essencial, como uma forma de dar uma energia, né? O que ele tem? O hortelã-pimenta, ele tem a característica, na hora que você inala, porque a característica do óleo essencial, quando você inala, ele vai direto para o sistema límbico e ele faz algumas alterações no cérebro, né? E nesse caso, ele dilata os vasos sanguíneos, facilitando a passagem do fluxo sanguíneo. Isso traz mais oxigênio, trazendo mais oxigênio te dá mais energia. Então, corredores usam, e eu sugiro, no formato que você está falando de uma energia mais baixa, um hortelã-pimenta. Novamente, aromatizado, ou com um equipamento, ou de tomada, 3 vezes ao dia, pronto, é o tempo necessário. Só vou fazer uma colocação. Tanto em escritórios, nos Estados Unidos, tem também os estudos relacionados ao alecrim com hortelã-pimenta. Olha que legal. E o alecrim te traz o foco, e o hortelã-pimenta com essa disposição de te dar abertura, né, de dar fluidez,
ele melhora a assimilação da informação e o foco no que você está fazendo. Fica uma dica. O alecrim, eu particularmente amo de paixão. Eu acho que o alecrim, ele é sempre, e parece que também ele é muito bom para Alzheimer, para uma série de outras coisas, muito usado com o hortelã, o alecrim com o hortelã. Com hortelã. O que tem que tomar só um cuidado, como eu falei, que os óleos essenciais, eles têm vários compostos químicos, o alecrim, ele não é muito indicado para quem tem pressão alta. Né? Então, ele na verdade... normalmente, se a pessoa é mais devagar, ela não vai ter pressão alta mesmo. Exatamente. Quem tem hipotensão, pronto, pode usar, não tem problema nenhum. Agora, ao contrário. Muito bom. Bom, então, falamos do tipo 8, falamos do tipo 9, e agora vamos falar do tipo 1, né? O tipo 1, por sua vez, ele é conhecido como perfeccionista. Ele tende a enquadrar o mundo em processos e procedimentos e fazer exatamente o que sempre faz. Então, assim, o tipo 1 se eu faço uma coisa de um determinado jeito, eu continuo fazendo. Então, eu gosto de ter tudo em ordem, tudo arrumado, processo e procedimento, etc. Essa pessoa, ela pode evitar qualquer ida ao médico ou tratamento por não querer ver de perto a sua imperfeição. Olha que interessante, né? É muito louco, porque às vezes, assim, para não ver que eu tenho coisas imperfeitas, eu prefiro nem ir. Não enfrentar o problema? Não enfrentar pelo ter que enfrentar que não é perfeito, né? Agora, pessoal, de novo, hein? É importante vocês entenderem que tudo isso que nós estamos falando, principalmente o que eu estou falando, é com base em experiências que eu tenho com clientes, com pacientes, com pessoas que fazem parte do meu dia a dia e com estudos. Mas óbvio que não é uma verdade absoluta, porque entre os tipos 8, 9 e 1 tem os subtipos, então tem várias diferenças. Porque, por exemplo, tem o tipo 1 que gosta de lavar as mãos o tempo todo e dificilmente ele vai ter uma infecção, porque ele é super limpo, ele é super polido, jamais, sabe? Então, assim, dificilmente ele vai ter. Mas exatamente por todo esse cuidado, ele pode não enxergar aquilo que é preciso. Às vezes ele não vai ter uma infecção, às vezes ele não vai ter uma coisa desse nível de limpeza, mas pode ter algo mais profundo que ele nem se dá conta, né? Por exemplo, o tipo 1, ele tende a guardar raiva. E como ele guarda a raiva, às vezes ele engole a raiva e acaba tendo gastrite, acaba tendo problemas mais sérios nessa área. E ele tende a ser muito criterioso. E, por outro lado, se ele vai ao médico, como ele é criterioso, e se ele resolve se cuidar, ele vai seguir à risca todos os direcionamentos dados. Em vez assim, sabe aquela pessoa que conta todos os remédios, toma na hora absolutamente exata, e ele não se perdoa se atrasar um pouco. Então, é um outro lado, tipo 1, né? Do mesmo jeito que ele pode... não querer enxergar, às vezes ele é extremamente rígido, inclusive com isso. A raiva do tipo 1, ela é contida e muito normal nós vermos tipo 1 com bruxismo, né? Que é essa tensão na boca, porque como ele não coloca para fora, fica aqui, né? Fica todo dolorido, né? E às vezes tem dificuldade com o sono, por questões sabe assim, como é que eu posso dormir pensando que eu deixei de fazer tal coisa? Então, ele se pune se ele achar que ele deixou de fazer alguma coisa e isso pode prejudicar o sono, né? Então, nós falamos do sono, a questão da alimentação do tipo 1, ele normalmente tende a ser regrado, comer nas horas certas, né? Ele tende se ele se preocupa com a alimentação, ele vai comer o melhor, então é uma pessoa cuidadosa, e se ele se predispõe, por exemplo, com um procedimento, né, a fazer ginástica, a ir para a academia, ele vai fazer todos os dias do mesmo jeito, todos os dias da mesma forma. É legal, é isso mesmo, né? Ele é bem, bem legal. Agora, por outro lado, ele precisa tomar cuidado, né, para não colocar para dentro, não jogar para dentro um bando de coisa que ele não precisa jogar, né? Então, quanto mais ele for flexível, quanto mais ele aprender a colocar a raiva para fora, quanto mais ele aprender a largar a mão um pouco das coisas, do controle, mais ele entra nessa prevenção. E aí, Cláudia, o que a gente faz com... Então, eu estava observando aqui, tem várias sugestões, mas o que me chamou bastante atenção é essa tensão, esse bruxismo, né? E os problemas de ATM. Muitas vezes as pessoas sentem dor no ouvido, pescoço, coluna, achando que é
foco, né? No ouvido, no pescoço e na coluna. E, na verdade, é a tensão, é o bruxismo, né? Tem uma problema amiga da que ficou TM. péssima agora no Natal, exatamente por conta disso. Não sabia o que era e no final era a TM. Novamente, né, procurar um médico, e, enfim, mas como apoio a tudo isso, nos óleos essenciais, eu posso sugerir, principalmente, teriam vários para sugestão, mas os cítricos, eles são muito bons. Os cítricos, usados à noite, porque eles causam fotossensibilidade, mas usado num blend à noite, antes de dormir, então você colocar uma bergamota, colocar o petigram, que é da folha dos cítricos, né, da laranja, do limão, o próprio limão, com uma lavanda. É uma forma de você relaxar, melhora o sono. Eles têm compostos químicos chamados linalol, limoneno, que são compostos que trazem essa tranquilidade, essa clareza, esse relaxamento, né? Eles são analgésicos, né? Então, legal. Então, é bem interessante. Aconselho à noite colocar no aromatizador, ou se não, como eu falei, coloca num algodãozinho pequenininho, 2 gotinhas e coloca dentro do travesseiro. E vai dormir e fica inalando aquele aroma. Tudo de bom. Bom, pessoal, e assim com isso, acho que nós falamos, né, dos tipos 8, 9 e 1. Espero que vocês tenham curtido essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né? E aí, assim, comentem, falem, não esqueçam que no dia 16 e 17 nós não vamos tocar corda, não é um curso de óleo essencial, não é isso, é um curso introdutório ao Enneagrama. Então, nós vamos falar de cada um dos tipos, como cada tipo se posiciona, como cada tipo se emociona, como pensa, como sente, como ele se relaciona, enfim. E quais são os cuidados mesmo, quais são as vantagens, é uma forma de nós conhecermos um pouco mais o outro e nós nos conhecermos. Então, se você gostou e se você quiser, vá lá na nossa página, no nosso site, que tem o curso introdutório de Enneagrama, e se inscreva. E se inscreva no nosso canal do YouTube, curta aqui, enfim, continue acompanhando a gente. E, por favor, falem se vocês gostaram ou não dessa nossa iniciativa, né? Porque aí nós vamos fazer, provavelmente na próxima semana, nós vamos avisar os tipos 2, 3 e 4, e depois os 5, 6 e 7, que são os tipos emocionais e os tipos mentais, tá bom? Bom, muito obrigada pela oportunidade. Vamos aproveitar começo de ano, promessas de começo de ano, né? Pois é. E colocar o autocuidado aí em cada tipo e o que é melhor para o bem-estar. Obrigada, Fátima. Eu que agradeço. Pessoal, obrigada, um grande beijo. Então, autocuidado, autoconhecimento, para cada um de nós sermos mais felizes e, acima de tudo, que nós nos enxerguemos como nós somos, ou seja, que a gente tenha poder sobre nós mesmos, que a gente possa reconhecer a beleza que nós somos para poder potencializar nossas relações, nossa produtividade, nossa liderança, enfim, por tudo que nós somos. Um grande abraço e muito, muito obrigada por ficarem com a gente todo esse tempo. Até a próxima, gente. Até mais.